Ora então, muito boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Vamos ter hoje uma sessão científica inacreditável. O meu nome é Rui Loureiro. Eu estou-vos a falar do sul de França, sou enfermeiro e tenho o prazer de coanimar esta sessão com a Cristina Húngaro. Cristina, a quem eu já vou passar a palavra, ok? Para que ela se apresente. Olá, muito boa noite a todos. É com um gosto enorme que estou aqui a partilhar convosco esta sessão, esta maratona de testemunhos que vamos ter hoje. Então, eu, antes de mais, vou-me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Eu sou Cristina Húngara, tenho 54 anos. Eu estou aqui mais a norte, estou na cidade de Ovar e quero desde já dizer-vos que eu não sou médica, a minha área de formação inicial é na área da educação, educação de infância. Eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e humano. Eu trabalho também como consultora imobiliária e trabalho com esta tecnologia, nesta maravilhosa indústria que é o network marketing ou o marketing de relacionamento. Então, agora estamos em condições de começar esta sessão incrível sobre esta tecnologia que eu tenho aqui no meu peito, que vou já tirar porque também já passaram 12 horas. E esta tecnologia, 12 horas, eu já vou explicar porquê 12 horas. Esta tecnologia, este pequeno adesivo, que tem aqui no meio, no seu núcleo, uma tela branca, que tem nanocristais orgânicos. Nano quer dizer que é algo muito pequeno, nós só conseguimos ver através do microscópio eletrónico. E cristais é algo que reflete. Então, David Schmidt, que é o inventor e cientista responsável pela invenção do X39, que é como se chama este adesivo, ele descobriu que nós, quando colamos o X39 na nossa pele, e a nossa pele irradia um calor, uma energia, chamam-lhe um infravermelho, mas para vocês perceberem melhor, um calor, porque vocês, quando se sentam num lugar que foi recentemente desocupado, o lugar ainda está quente. E lembrem-se, quando alguém morre, o corpo fica gelado, por isso deixa de ter essa energia, esse calor. Então, David Schmidt descobriu que ao colocar este adesivo na nossa pele, o nosso calor vai incidir sobre esta tela de nanocristais, os cristais refletem, então essa energia é devolvida novamente para dentro do corpo, mas num comprimento de onda diferente. Chama-se esse processo fotobiomodulação. É um nome assim um pouco recambulesco, mas é fácil de vocês perceberem. Foto de luz, bio, porque somos seres com vida, seres biológicos, e modulação, porque tem a capacidade, os cristais têm a capacidade de alterar esse comprimento de luz. Ora, quando essa energia é devolvida para dentro do corpo, existem reações bioquímicas que começam a acontecer muito naturalmente, sem necessidade de qualquer químico ou droga, porque o adesivo é não invasivo, não tem qualquer químico, só tem os nanocristais orgânicos. Lembrem-se sempre disso. Por isso, começamos a ter reações bioquímicas muito interessantes, nomeadamente a elevação de um peptídeo chamado peptídeo de cobre. É um peptídeo muito procurado pela indústria da beleza, do rejuvenescimento, e esse peptídeo, que já existe também dentro do nosso corpo, tem um período de vida muito curto. E então nós conseguimos, com o X39, elevar, quer dizer que está mais tempo ativo na nossa corrente sanguínea. E David Schmidt descobriu também que, para além de elevar o peptídeo de cobre, nós conseguimos reativar as nossas próprias células estaminais. E isto é que é realmente muito revolucionário, porque todos nós sabemos que estamos a envelhecer, não é? A partir do momento que nós nascemos, estamos a envelhecer, e a partir da juventude, quando chegamos à idade adulta, as nossas células estaminais começam a ficarem inativas. E o que é que acontece? Nós começamos a ter alguns desafios na nossa saúde, porque as células estaminais funcionam como uns bombeiros dentro de nós. Se nós precisarmos de reparar algum tecido ou órgão, só as células estaminais é que conseguem reparar. Elas conseguem transformar-se numa célula de um osso, do sangue, do cérebro, do estômago, do sangue, aquilo que o corpo precisar. Por isso é maravilhoso nós estarmos a envelhecer e estamos, no fundo, a reverter a idade. Isto não é anti-envelhecimento, é mesmo reversão da idade. Por isso, aquilo que eu quero que vocês detenham principalmente é não invasivo, funciona com o nosso calor, com a nossa energia e reativa as nossas células estaminais. Não há nada que consiga reativar células estaminais a não ser o X39. Por isso é que nós dizemos que toda a gente precisa de conhecer esta tecnologia, porque toda a gente precisa de envelhecer com qualidade de vida.
Isto não é para ninguém doente, reparem, mas é para as pessoas poderem desfrutar com qualidade de vida desta passagem que estamos todos aqui. E é essa a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Vamos fazer uma maratona com 9 testemunhos, por isso vamos começar aqui com a primeira convidada, a Brand Partner, Girlane Silva. Girlane, desativa, por favor, o teu micro. Sim, Ok, está perfeito. Perfeito. Boa noite. boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Meu nome é Girlaine. Eu tenho 51 anos. Eu moro na Bélgica. Eu sou de São Paulo, onde eu estudei marketing na Universidade Paulista Unip. Aqui na Bélgica, eu trabalho na limpeza. E isso me trouxe algumas consequências, né? Consequências físicas. Eu senti muita dor no joelho. Um do joelho eu faço tratamento já há algum tempo, porque eu tenho uma artrose, e o outro joelho começou a doer. E antes de iniciar o tratamento nesse joelho, eu, em contato com a Benildes, ela me apresentou o X39, que me trouxe muita esperança e muita alegria também. Eu comecei a usar. E em pouco tempo, em 10 dias, eu notei assim um bom resultado. Eu fiquei muito, muito, muito feliz porque essa dor que eu tinha no joelho, ela só parava com medicamento. E eu tinha um medicamento na gaveta, mas eu falei, eu não vou tomar o medicamento, eu vou fazer a experiência com o X39. E eu fiz a experiência por 10 dias, colocando o adesivo no joelho, em outras partes da minha perna em geral. E a dor passou. Não só passou a dor, como passou o cansaço que eu tinha durante o trabalho, um cansaço físico imenso. E também, para minha surpresa, eu tô dormindo melhor. Eu tô com humor melhor, eu me sinto mais leve. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, eu tô muito agradecida a vocês, muito agradecida por trazer para minha vida um produto inovador, né, que traz alívio e esperança. E eu sou muito feliz por fazer parte da família. Muito, muito obrigada pela tua partilha, está bem, Gi? A Gi está na Bélgica, como disse, é mais uma hora Sim, e todos os sim. testemunhos que nós temos aqui em questão com o fuso horário mais hora, que é o caso da Gi, vão ser os primeiros. Agora, obrigada, Gi, podes desativar o teu micro, por favor. Eu vou passar então à Paula Rodrigues, que está em França, também mais uma hora, e vamos dar prioridade então a estes testemunhos. Paulinha, estás aí? Estou Olá! aqui, olá. Olá, Cristina, olá, Rui, olá toda a gente. Realmente, eu sou Paula Rodrigues, tenho 38 anos, vivo já há 18 anos no sul de França, fronteira e Itália. Eu conheci o X39 em julho de 2024, há um ano. Eu conheci o X39 graças à Madalena Sequeira, uma grande amiga minha, porque eu sofria de lúpus, uma doença autoimune que vai destruindo aos poucos o corpo. Tinha uma limitação grande em termos articulares, renal, entre outras dificuldades. Eu já estava declarada como inapta. E quando conheci o X39, as dores foram diminuindo, porque eu já estava a viver com cortisonas, ópium e outros medicamentos bastante fortes. E eu, aos poucos, fui diminuindo o medicamento com acordo dos médicos no hospital e fui diminuindo o volume de inchaço. E aos 3 meses tive basicamente uma redução total da dor, entre 3 a 4 meses. E aos 6 meses eu senti verdadeiramente a redução cardíaca. Tive o meu ritmo cardíaco que diminuiu bastante. Porque é que eu digo isso? Porque eu tive uma paragem cardíaca há 7 anos e o meu coração estava sempre bastante acelerado. E todos os exercícios, eu mesmo um andar que fosse para subir, eu mal conseguia, por vezes tinha que fazer pausas, ou pelas dores, ou mesmo por causa do meu ritmo cardíaco. E em si
foi diminuindo também o coração. Hoje consigo trabalhar a 39 horas por semana, mais atividade física ao lado, faço desporto quando consigo, porque o tempo é bastante limitado. E pronto, acho que basicamente é isso o mais importante. Muito obrigada, Paula. Realmente é um testemunho incrível. Demora algum tempo, porque tu tinhas muito desafio, não é? Por isso o X39 funciona, mas funciona naquilo que é prioritário. E eu, para comentar o teu resultado, eu queria chamar aqui, não sei se já está aqui na sala, a doutora Margarida Quitério. Margarida, podes aflorar como é que, do teu ponto de vista, a Margarida é uma colega nossa, brand partner, que tem experiência na área é naturopata, por isso há mais de 20 anos, se não me engano, não é, Margarida? E já tem acompanhado muitos casos aqui na equipa e nós pedimos então a ajuda da Margarida para comentar então alguns destes testemunhos que estamos aqui a partilhar. Margarida, podes dar então aqui digamos, a tua interpretação deste caso? Olá, boa noite. Sim, o que nós conseguimos ouvir aqui é que, de facto, o X39 vai reparar o ADN, foi isso que ele fez aqui. Ele reativou os genes e quando ele começou a fazer este trabalho, a Paula começou a ver efeitos, começou a recuperar o movimento, começou a reduzir a dor, começou inclusivamente a poder reduzir a medicação química que tomava e começou a adquirir bem-estar. E de facto, é isso que o X39 faz. O peptídeo vai ativar os genes e vai permitir reprogramar. Não é só regenerar, ele vai permitir a reprogramação do organismo. E é por isso que a Paula nos pode dizer que, inclusivamente em termos de coração e músculos, ela também sentiu esse efeito. Muito bem, É o exatamente. X39 a fazer maravilhas. É verdade. Não é tudo ao mesmo tempo, ele, digamos Não que, pode ser tudo ao mesmo tempo, até claro, porque nós temos muitos genes, temos 30 mil genes, ele na primeira semana consegue reativar nos 4 mil, mas é preciso tempo, de facto. E de facto, um ano de uso para uma doença autoimune, e nós temos resultados. Pode parecer muito tempo quem está na ânsia e na expectativa de ter resultados, mas em termos reais, a Paula está a ter um benefício que nunca teve com outra ajuda. claro. Então, E o tempo anos, aqui, um ano, é capaz de não ser nada na vida da Paula, é isso mesmo, Margarida. Anos e anos de sofrimento, por isso o que é isso, um ano, não é? precisamente. Muito obrigada. Vamos então passar Paula, muito obrigada pela tua partilha, está bem, querida? Vamos passar então à terceira pessoa que também está fora de Portugal, que está em Espanha, está em Ourense, a Felicidade Farinhas. Felicidade, estás aí? Olá, Olá, ativa. Ok. olá, Então, boa noite. conta-nos como é que tem sido a tua experiência e não te esqueças também de partilhar aquilo que já partilhaste também em privado, da alteração depois dos níveis do diabetes, que eu gostava depois que o Rui, talvez o Rui, pudesse comentar, esse testemunho. Está bem? Bem, o meu nome é Felicidade, estou en Galiza, na provincia de Ourense. Teño 70 anos, estou reformada, aínda que continuo a facer algún traballo. E eu coñeci o X39 a través de Benilde, que insistiu hasta que eu conseguí realmente abrir o vídeo e ver de que se trataba e comecei a experimentar. Eu sou diabética, insulino dependente, e coincidiu cunha analítica que a miña médica de familia me tiña mandado facer porque o endocrino tiñame así un bocadito esquecida, levaba un ano sin ir. Fixeronme a analítica e pasado 2 días eu xa estaba a colocar o PEC, ligaronme para o hospital para visitar o endocrino. Fui e o home asustoume, díxome que tiña os niveles moito altos, mandoume a enfermeira e a enfermeira díxome, ben, tes un pouco alto, mas tampouco é para tanto, só que vas mudar o lugar onde tu pos a insulina. Eu puña na barriga e ela mandoume pôr na perna e controlar durante toda unha semana os niveles de azúcar que eu tiña a mañá antes de comer. Porque me dixo que tiña 178.
E então o primeiro dia que eu controlei tinha 148, 131, 131, 125, 119. Toda a semana fui baixando o azúcar. Eu fui toda contenta porque a semana tiña que ir ter coa enfermeira e mostrei o papel todo que ele levaba escrito e dis, ves, foi porque mudaste o lugar onde tú estabas a pôr a insulina. E digo, non, olla, eu acho que este pensiño que eu teño aquí, eso que é? Digo, olla, cando tú voltes das ferias é que te explico o que é. A semana a seguir continuei co azúcar a descer, só que acabando esa semana e chegando á terceira semana, eu fiquei moito preocupada. Eu non dixen nada a ninguén, nin a Cristina, nin a Benilde, nin a ninguén, porque o meu azúcar voltou a comenzar a subir e cheguei a ter algún día hasta 210. Eu digo, aquí isto está, ou non está a funcionar comigo, algo está a acontecer. Só que eu centreime na diabetes, que era o que eu quería, e eu dixen, eu teño que deixar toda esta porquería porque tomaba 2 comprimidos, unha vez por día insulina, o domingo unha insulina extra, e digo, eu teño que comenzar a reducir. Unha para colesterol, outro para a tensión, e entón a tensión eu xa deixara nesas 3 semanas o comprimido porque a miña tensión equilibrouse, o colesterol saía perfecto na analítica, deixei de tomalo, e eu teño serios problemas de cólicos de rin desde eu toda a vida recordo mesmo, xa fui a todo tipo de especialistas, mas o meu corpo faz pequenas areas ou pedriñas ou tal, e ao expulsala eu teño uns cólicos impresionantes. Sempre traía comigo 3 calmantes fortes para intercambiálos para o corpo non se adaptar, e algunha vez tiña que ir a urxencias a por unha inxección mesmo en vea que non pasaba. E eu comecei a percibirme de que o meu rin non daba sinais. E digo, para aí. Coincidiu coa formación que deu a doutora Katia Batista, que diz que o X39 actuaba donde ela sabe que tiña que actuar. E entón eu dei conta de que o meu rin estaba a precisar de máis cuidado que a miña propia diabetes. E eu tive 2 ou 3 veces en estes... Eu comecei o día 19 de maio, neste tempo que eu levo, tive 2 ou 3 cólicos fortes, donde eu coloco outro PEC especial, non interesa onde eu poño o PEC normal de todos os días, poño un no rin, pasados 15 ou 20 minutos, e eu non teño dor. Entón, eu estaba moito centrada na diabetes e eu acho que o X39 dixo, para aí que tú non tes razón nenhuma, que este rin precisa ser limpo, e entón vou actuar aquí, xa actuarei no outro lado. Comezou o azúcar outra vez a porse un pouco máis normal, baixou de todas aquelas semanas, mas o rin realmente, eu estou moito satisfeita e teño xa algunhas persoas e algúns clientes, bastante clientes, e eu digo sempre o do rin porque todo o mundo coñece o meu problema do rin, porque cada 2 por 3 eu estaba ou en urxencias ou todo o mundo coñece. E entón, para min isto foi moito impactante e sempre que eu a cualquera lle estou a explicar a tecnoloxía, explico isto porque acho que é unha cousa super importante. Iso é o meu testemunho. Muito obrigada, Felicidade, muito obrigada. Rui, esta questão de os resultados da diabetes terem sido logo extraordinários e depois ela assustou-se porque começaram a subir, e esta relação entre o rim e o pâncreas, explica-me um pouquinho da tua experiência, explica-nos, porque de facto isto deve ter uma explicação. Olha, é assim, para já há aí muito mistério no nosso organismo, é uma caixinha fechada que nós não sabemos o que se passa lá dentro. Mas a verdade é que, como tu explicaste muito bem, as células terminais são os bombeirinhos do nosso corpo que vão prioritariamente aonde realmente é necessário. E eu dou um exemplo muito simples. Nós temos um incêndio florestal, então nós temos os bombeirinhos que, enquanto estão a combater o incêndio na floresta, quando ele começa a aproximar-se da casa, e que há risco de haver perdas humanas, é óbvio que eles vão deixar arder as árvores e vão combater ao pé das casas, como é óbvio, não é? E aqui o que aconteceu com a Felicidade, eu penso que foi exatamente isso, que realmente houve uma mudança de estratégia, porque houve uma necessidade de ir fazer um pouco mais de terapia ao nível do rim. E foi exatamente isso que se passou, mas no fundo passa-se um pouco também com a dor
pode ter a ver com muitas coisas, porque a dor também pode aumentar a um determinado momento para depois voltar outra vez aos níveis normais. Aqui realmente o que há, por exemplo, em relação à diabetes, eu tenho também outros casos com diabetes, tenho inclusivamente um senhor insulinodependente que passou de doses de mais de 20 unidades de insulina para 4 atualmente. Portanto, é realmente incrível. E com essas 4 ele mantém os níveis de diabetes completamente estabilizados. Esta diabetes é uma diabetes adulto, é uma diabetes tipo 2, é uma diabetes de resistência à insulina. Penso que a parte de refeição ou reativação de genes poderá ter aqui alguma importância também, mas também ao nível de células, novas células estaminais que vão refazer provavelmente aquele pâncreas que tem algumas células que estão a produzir relativamente mal a insulina natural do corpo e que podemos ter aí resultados que são formidáveis e completamente incríveis. E ao nível dos cálculos, eu penso que acima de tudo tem muito a ver com o lado anti-inflamatório do peptídeo de cobre, portanto, que ao desinflamar vai permitir a esses cálculos de saírem de uma forma natural e de praticamente nem sentir que eles existem, e além disso, todo o rim vai começar a funcionar melhor, os ureters e a uretra e a bexiga mesmo, tudo isso que tem realmente grandes quantidades de colagênio, como há um aumento da produção do colagênio, tudo vai funcionar melhor, não é apenas articulações, a maior parte dos órgãos internos vão começar a funcionar melhor, exatamente com este aumento da produção de colagênio que acontece por volta do terceiro mês. Rui, desculpa lá, eu tomava 2 comprimidos e punha 24 unidades de insulina. Eu já só tomo um e punho 16. Eu fui reduzindo a quantidade de coisas que eu ia tomando porque eu também achava que era demais. Mas há outra coisa que eu não sei, acho que não comentei nem à Cristina, porque é muito recente. Eu no ano 2020, quando nos confinaram, os 2 primeiros dias que não soube, porque não fiz provas, mas eu acho que eu tive Covid e fiquei sem olfato. Levo 5 anos sem olfato. Estou a começar a recuperá-lo. Tem mais gente nessa situação. Não, Exatamente. não todos os olores são perceptíveis, mas dou-me conta de que as minhas vias respiratórias estão-se a limpar e estou a começar a dizer, pá, isto aqui não cheira bem, e digo à minha neta, epá, eu estou a recuperar isto. E vai recuperar ainda muito mais com o tempo. Vai ver que a pouco e pouco vai recomeçar a definir cheiros, nomeadamente perfumes e outros cheiros, realmente que se calhar neste momento sente apenas os mais intensos, mas vai realmente conseguir reativar tudo isso. E isso também tem a ver com a parte de genes, exatamente. Uhum. Muito obrigada, Felicidade. Muito obrigada pela tua partilha, minha querida Rui. Muito obrigada pela tua explicação. Realmente é muito interessante. O nosso corpo é muito inteligente. Vamos já passar então para o nosso quarto testemunho, João Morita. João, estás aí? Ativa, por favor, o Rui, por favor, permite que o João Morita ative. Já está aqui, já o vejo. Ok. Boa noite, já me estão a ouvir? Boa noite, Cristina. Boa noite, Rui. O meu nome é João Morita, sou de Lisboa, tenho 60 anos. A minha área de formação é gestão, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa. Mais propriamente, faço a gestão do parque edificado de 5 freguesias da cidade. Joguei muito tempo futebol, depois mais tarde futsal, e fui uma pessoa sem dores até há cerca de 5 anos atrás. Depois começaram a aparecer algumas mazelas, algumas dores de articulações musculares e realmente conheci o X39 em abril deste ano através da Cristina Húngaro e que me falou desta tecnologia maravilhosa e que eu estava disposto a experimentar e realmente a partir daí, ao fim de 2 semanas, comecei a sentir e de experimentar o X39, comecei a sentir os efeitos benéficos no meu corpo. Também comecei a sentir a nível de cansaço, porque o meu trabalho exige muito a nível psicológico, um desgaste muito grande. Havia dias que eu, ao meio do dia normal de trabalho, já me sentia muito cansado.
E a partir do momento que comecei a experimentar o X39, é uma clareza mental, uma disposição e uma vitalidade logo de manhã, que eu acordo com uma disposição para o trabalho incrível, e as dores desapareceram praticamente todas logo ao fim de pouco tempo. Portanto, como eu disse, comecei a experimentar o X39 em abril, estamos em finais de julho, não levo muito tempo de experiência, mas de certeza que eu nunca mais vou deixar de usar, porque a qualidade de vida e as melhorias são significativas, e eu só posso é partilhar e agradecer à Cristina esta partilha que ela também fez comigo e que eu também quero e desejo fazer com outras pessoas também. Muito obrigado. Muito obrigada, João, pela tua partilha. Nada. Vamos passar a outro testemunho e depois ia pedir à doutora Margarida que voltasse então a comentar aquilo que achasse pertinente. Eu vou chamar agora a Sónia Gouveia. Sónia, estás Olá, aí? Então partilha connosco o teu testemunho incrível que me emocionou muito já. obrigada. Olá, meu nome é Sónia Gouveia, tenho 50 anos e sou do Funchal, da Madeira. O que eu posso vos dizer, o X39 revolucionou a minha vida. Eu, há 2 anos atrás, tive uma grande depressão, uma depressão profunda mesmo, do qual eu não saía de casa, não queria falar com ninguém, deixei de conduzir. Tive 2 anos sem trabalhar, porque não conseguia trabalhar, não conseguia mesmo sair de cá de casa. A tomar medicação, bombas, digo mesmo que são bombas. Entretanto, ao fim de 2 anos, quando voltei ao meu trabalho, tinha que tomar sempre os meus SOS, aquele SOS para não ter ataques de pânico, porque eu tinha ataques de pânico constantes. Posso-vos dizer que tomava entre 6 a 7 SOS por dia, para poder estar a receber as pessoas e simplesmente recebê-las. Eu não era eu que estava ali. Eu fazia o mínimo do meu trabalho e não queria que ninguém falasse comigo. E mesmo assim, muitas das vezes ia para a casa de banho com ataques de pânico, choros compulsivos e sentia-me mesmo muito aflita que só queria sair de lá. Entretanto, tive um casal de amigos, os meus grandes amigos, que é o Luís Carlos e a Adelaide Freire, do Algarve, que souberam da minha situação e entraram em contato comigo a falar-me do X39. Eu fui muito incrédula, eu até fui chata com eles e fui até um pouco agressiva com eles, porque eu disse mesmo, eu trabalho há 22 anos na área da saúde, trabalho numa clínica de cardiologia. Tu vens-me dizer agora que vens com adesivo, até identifiquei como adesivo, tu vens com adesivo, vou colocar no meu corpo e eu vou ficar boa. Ah pá, eu estou assim, não vale a pena, isto agora é assim, porque eu deixei de ter alegria na vida. Eu estava por estar, não tinha qualquer força de viver, nem nenhuma alegria na minha vida. Entretanto, eles insistiram comigo, insistiram, e eu sempre que não. Houve uma reunião cá no Funchal, eles não puderam vir, mas o colega que cá veio fazer a reunião trouxe-me, dado pelo Luís, para eu experimentar durante 10 dias o X39. Ele disse, vais à reunião, falas com o colega, ele tem lá 10 adesivos para tu experimentares. E eu disse, ok, não me custa nada. Fui à reunião, fui à apresentação. Aquilo já me despertou algum interesse. Eu disse, não, isto realmente aqui tem qualquer coisa que poderá ser mesmo verdade. E comecei a usar o X39. O que eu posso vos dizer é que no segundo dia de uso do X39, eu não me tinha percebido, atenção, eu estava a fazer o meu trabalho normal e não me tinha percebido da diferença que eu já tinha,
Mas houve uma técnica lá do trabalho que disse: Oh, Sónia, tomaste alguma coisa hoje? Eu tomei alguma coisa? Não tomei nada, porque ninguém sabia que eu estava a experimentar, porque eu não falei e queria só ver realmente se isto funcionava ou não. E ela disse: Oh, Sónia, tu já parece aquela Sónia de há 2 anos atrás. Tu já reparaste, tu já vens cá para a frente e falas com os utentes e estás tão bem disposta, tu já não estás aí encolhida. E isso, e eu sei-me aperceber, epá, isto realmente está a funcionar. Houve uma outra situação também na minha saúde, que isso para mim foi o que me fez dizer, não, Sónia, isto resulta, isto funciona e tu tens que falar com as pessoas, não pode ficar só para ti. Eu tinha quistes vaginais. E quando eu digo quistes vaginais, eram quistes do tamanho de testículos, do qual eu fui submetida a 2 cirurgias. Tiveram que me retirar metade do lábio vaginal, de tão grande que era esse quisto. Mas os quistos insistiam sempre em aparecer. Eu estava uma semana que tinha que ir ao hospital drenar, na outra semana era com dores porque ele estava novamente a inchar, e assim consecutivamente estava a tomar antibióticos, e os quistos não havia maneira de desaparecer. E a minha médica falou-me, no final do ano passado, ela falou-me: Sónia, não vamos ter que fazer uma nova cirurgia porque isso não está bem. Isso realmente nós não conseguimos com antibióticos, tu estás a encher de antibióticos e isso não há maneira de passar, vamos ter que ir novamente para a cirurgia. O que acontece é que eu comecei a usar o X39 em finais de fevereiro, princípios de março, abril, maio. Em maio eu fui à minha consulta de rotina da minha ginecologista e ela, ao me examinar, disse: Oh, Sónia, o que é que tu fizeste? E eu: o que é que eu fiz? O que é isso, doutora? Porquê? Onde é que estão os quistos? E eu disse: oh, doutora, não os tenho mais. Mas o que é que tu fizeste? E disse: olha, eu estou a usar o X39. E ela: o que é o X39? E eu expliquei. Ela disse: olha, eu não sei o que é, não tenho conhecimento do que seja, mas está-te a fazer bem, continua a usar. O que eu posso vos dizer em relação ao meu testemunho é que, além de ter mudado a minha vida, tanto da parte física como da parte psicológica, mesmo a nível familiar, porque isto também atingiu a situação em que eu estava, também estava a atingir o meu seio familiar. Eu sou uma mulher nova e se alguém chegar ao meu pé e disser: ah, pá, isso são tretas, eu sou incapaz de aceitar isso, porque eu sou a prova viva de que isto realmente funciona, isto realmente muda a vida das pessoas e isto realmente dá-nos qualidade de vida, porque é isso que eu estou a ter. Há muito tempo que não tinha e eu estou a ter. A minha medicação da psiquiatria já está na metade das doses, que até o meu psiquiatra disse: quem é esta mulher que está a entrar cá no meu consultório? Ele próprio viu que eu já estava muito mais leve, muito mais solta, muito mais com mais leveza, e reduzi-me a medicação. Por isso eu digo: não tenham medo de experimentar, isto muda as nossas vidas, isto é mesmo para o nosso bem-estar e eu quero envelhecer com qualidade de vida e é isso que eu estou a ter e é isso que eu vou continuar a fazer, a usar o X39. Bem, eu quando ouvi este testemunho fiquei atordoada. Eu já estou aqui com esta empresa há 1 ano e meio, cerca de 1 ano e meio, e eu continuo a surpreender-me com os testemunhos. Isto é maravilhoso. Sónia, mas nunca te esqueças que tu estavas cética e a nossa função também é educar pessoas, porque isto é tão simples, não é? Um adesivo tão simples, mas é muito poderoso. E naturalmente, eu acho que quase todos nós aqui ficamos céticos quando sabemos o que isto faz, não é? Por isso nós temos que também ter muita paciência em educar as pessoas, em partilhar esta informação, depois em partilhar estes testemunhos, porque não há dúvida nenhuma que vamos começar a ver toda a gente com o adesivo. É inevitável o que está a acontecer.
Rui não, Margarida, minha querida, tu estavas lá neste domingo a ouvir a Sim, sim, Sónia. aliás, eu já ouvi a Sónia duas vezes. Partilha connosco, Eu já ouvi partilha a Sónia connosco. duas vezes e ainda bem que falaste tudo, Sónia, porque eu ia falar no teu todo. Mas antes disso, vamos pegar no caso que o João nos trouxe e que é um bocadinho semelhante à Gi também, porque tem a ver com dores articulares. E nós aqui, nas dores articulares, o que é que este peptídeo vai fazer por nós? Mais do que qualquer comprimido. Vai-nos baixar a inflamação. Ele vai atuar na forma como o nosso corpo oxida. E o nosso corpo oxidado tem que perder oxigênio e vai mexer numa série de cadeias de nutrientes dentro de nós. Mas a verdade é que ele baixando a inflamação, nós deixamos de ter o incómodo da dor. Então, a articulação em si deixa de estar demasiada, deixa de doer e nós deixamos de a sentir. Para além disso, o que é que este peptídeo faz por nós também? Ele vai estimular a produção de colagênio. Então a inflamação não volta. Então, quando nós usamos o X39, se é por uma questão de dor articular, deixamos de ter dor e deixamos de ter o incómodo. Mais uma vez temos regeneração. Mais uma vez nós vamos recuperar aquilo e o estado de homeostase que nós tínhamos aos 20 ou 30 anos. Na questão da Sónia, foi mais profundo, claro, porque ativou células estaminais e ao ativar células estaminais, ela conseguiu resolver aquele problema dos quistos que a incomodou durante tanto tempo. Mas há aqui um pormenor que talvez seja giro pensarmos todos. É que, de facto, este peptídeo vai mudar a nossa cabeça. Porque a Sónia tinha um diagnóstico de depressão. E a depressão tem a ver com cabeça, com humor, tem a ver com a forma como nós pensamos, não queremos fazer, estamos cansados, estamos chateados, o nosso pensamento não muda. Mas com este selinho, e porque de facto ele mexe tão profundamente dentro de nós, vai a nossa cadeia de ADN, o pensamento muda sem nós querermos e sem nós fazermos nada. É por isso que este selinho, que este adesivo faz e tem efeitos em aspectos tão variados. Aqui mudou o pensamento, foi profundamente à célula, foi a toda a cadeia de neurotransmissores e a Sónia pôde recuperar e ficou feliz e nós também por ouvi-la. Maravilhoso, maravilhoso. Oh, Por isso a Cristina, Sónia não se pode calar. se me Diz, Rui, permites, diz. se me permites, queria só fazer uma pergunta à Sónia. Os quistes eram verdadeiramente vaginais ou eram na zona dos grandes lábios, portanto, exteriores? Os meus quistos eram nos lábios vaginais, entre o lábio vaginal e a virilha. Nunca lhe falaram na doença de Verneuil? Não, eu sei que primeiro apareceu-me no lado esquerdo, que foi aí que eu fui a primeira vez que fui operada. Passado uns meses apareceu-me no lábio vaginal direito, mas esse foi o tal que foi muito grande, tinha que estar sempre a ser drenado e tiveram que retirar mesmo metade do lábio vaginal. Pronto, é que poderemos estar aqui perante realmente a doença de Verneuil, que é uma doença autoimune e, mais uma vez, além de tudo aquilo que a doutora Margarida já falou, temos também aqui a parte genética, portanto, a reativação dos genes a trabalhar. Eu, por acaso, tenho 2 casos de doença de Verneuil, atualmente praticamente já, de vez em quando aparece qualquer coisita, mas que é reabsorvido direto. Aliás, eu até costumo dizer, e realmente funciona, se começa a aparecer um pequeno duro, colocar diretamente o X39 em cima e no dia seguinte não tem nada. Mas realmente tem uma componente autoimune que provavelmente a depressão também ajudava a alimentar, ok? Mas que a parte genética foi também ajudar nessa parte, ok? Era só um pequeno cheiro. Obrigada. Ok. Muito obrigada, é mesmo isso, Rui. Temos que partilhar esse conhecimento maravilhoso que vocês têm e que nos ajudam também a perceber estes mecanismos
de regeneração e, enfim, de transformação, no fundo. Sónia, muito obrigada pela tua partilha, está bem? Obrigada, Muito eu. obrigada. Vamos passar Obrigada. então agora à próxima partilha, ao Hugo Mateus. Hugo, não sei se consegues ativar. Tá, já está. Ok, partilha então connosco, que estás há pouco tempo, a tua transformação. Olá, olá, boa noite a todos e a todas. O meu nome é Hugo Mateus, eu resido em Torres Vedras, mas atualmente estou no Algarve. Eu estou a utilizar o X39 há 2 meses e quando me apresentaram o X39, eu disse que não precisava do X39 porque era uma pessoa saudável, não tinha nada, não tinha uma leita, sempre fui saudável, nunca tive problema nenhum de saúde. Então achava que eu não precisava de utilizar o X39, mas depois de eu ter ido a um evento da LifeWave, eu utilizei o X39 e realmente foi incrível o que aconteceu comigo. 24 horas depois de eu utilizar o X39, eu dormi menos horas do que era comum e descansei muito mais. Eu recordo-me quando eu comecei a desenvolver o negócio, que eu, quando começava as nossas lives às 9h30, eu já estava na cama, eu não conseguia estar mais de 30 minutos a ouvir a live e acabava por adormecer. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Toda esta parte cervical doía-me, os ombros doíam, ok? Parece que andava com uma saca de batatas às costas. Nós vivemos tanto tempo com isso que acabamos por nem se nos aperceber que temos essa situação. Por eu conduzir, tenho sempre os braços assim, então tudo isso estava bloqueado, mas eu estava habituado e não dei conta. Hoje estou sem essa situação. A nível das costas, aqui os disquezinhos aqui de baixo, como ando sempre a conduzir os buracos de Lisboa, toda esta parte, fui habituado sempre a ter esta dor, mas que não era dor, acabamos por conviver com a situação e para nós é normal. Como eu passo muito tempo sentado, então os joelhos também tinha dores nos joelhos, mas também era normal, ok? Continuava a ser saudável, não tinha nenhum problema de saúde. E depois também fazia fisioterapia 3 em 3 meses para uma fascite plantar. Tem um nome assim estranho, fascite plantar. E, ela não era assim muito dolorosa, porque passado 1 hora de eu estar em pé, ela passava. Então, as primeiras horas é que eu não conseguia meter os pés no chão e o pé direito andava só com as pontas dos dedos. Andava 1 hora só com as pontas dos dedos e depois a seguir lá conseguia meter o calcanhar no chão. Entretanto, eu fazia fisioterapia 3 vezes por semana ao pé. A fisioterapeuta também fazia um bocadinho o outro, mas o esquerdo nunca tive tanto problema quanto eu tinha com o direito. Mas quando me falaram, eu não tinha qualquer problema. Então achava que não precisava da utilização do X39. E tem sido incrível com a utilização, porque todas elas desapareceram. Okay? Hoje não tenho nenhuma dor. Eu, por causa das minhas costas, todos os meses eu ia ao osteopata. A última vez que eu fui ao osteopata, eu já estava a fazer o X39. Fui lá porque tinha a consulta marcada e tinha que falar com o osteopata sobre o X39, para ele o conhecer. Então, por causa disso, eu fui à consulta, mas toda essa situação, tudo isso passou e às vezes as pessoas pensam assim, então e agora estás bem e continuas a usar? Sim, sim, vou continuar a usar e por muito mais tempo, porque como o X39 vai retardar o envelhecimento, ok, vai retardar, então eu cada vez que vou querer estar mais novo e então isso faz parte do meu plano e por isso também espero que todas as pessoas que estejam aqui, que ainda não estão a utilizar o X39, usem, ok, usem, mas não usem só um mês, ok, usem no mínimo 3 meses, porque com 3 meses, e segundo diz o Rui Loureiro, aí é que o bicho pega. 3 meses é que tu vais perceber o que é tu teres
uma qualidade de vida, uma energia, uma vitalidade, uma destreza mental. Se eu já estou assim com 2 meses, então venham mais meses para que esta aventura continue. Ok? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada, Hugo. É muito bom mesmo ouvir-te. E nós não temos de facto que estar habituados à dor, não é? Eu também tinha algumas dores articulares pelo meu passado desportivo e nós vamos habituando a viver com dor e não temos que nos habituar a viver com dor. É muito bom, muito obrigada, Hugo. Realmente estás a fazer um trabalho incrível na partilha e estás a ajudar muito mais pessoas. E eu agora passaria, antes de voltar a estes nossos colegas, para comentar estes testemunhos, e a pedir ao Vítor Nunes, que desativasse então o seu microfone e que pudesse partilhar connosco a sua experiência. O Vítor também foi a esse evento, o Hugo, e foi no evento que ele também teve o primeiro contacto com o X39. Vítor. Ok, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Vítor Nunes, tenho 66 anos de idade. Não sabia o que era o X39. Tomei conhecimento do X39 no dia 25 de maio deste ano. Eu tinha... aliás, quando fui ao evento do 25 de maio no Hotel Sana, em Lisboa, não foi para curar nada, para tratar nada. Aliás, bastante cético. E uma coisa curiosa, que a minha querida upline está aí presente, com um grande sorriso. A primeira coisa que foi espetar-me com o autocolante na parte de trás do pescoço, que eu pensava que era um autocolante, e disse, carrei, aí pá, isto deve ser para controlar as entradas, mas não era, não senhora. Entrei, estive lá dentro, e eu tinha um problema do joelho esquerdo. Eu, se estivesse mais do que 10 minutos, 15 minutos sentado, eu começava a ter dores, mas dores mesmo incapacitantes. E depois para me levantar era um problema, mas levantava-me, disfarçava, estava ali um bocado e andava. Pronto, começava a andar devagarinho e pronto, era essa a minha realidade. E quando fui ao evento, 25 de maio, até ia com uma ideia de ver umas coisas de uma água. Às tantas a coisa enfermo com o autocolante atrás, que é o Patch, que é o X39, e entretanto estive a assistir ao evento e passado um bocado, quando foi o primeiro intervalo, levantei-me, saímos, que raiva, mas então, o que é isto? Eu não acredito, já não tenho dores, já não tinha dores, cerca de 2 horas depois, não sei se 2 horas, 1 hora e meia, foi no primeiro intervalo, após o início do evento, não tinha dores realmente, e daí para cá, obviamente continuei a utilizar o X39 e estou bastante satisfeito, sempre com muita energia, sempre com muito boa disposição, sempre a acelerar. Vou fazer 67 anos dentro de 2 meses, mas recomenda-se isto, é fantástico mesmo. Não digo que seja igual para toda a gente, para mim foi assim, e recomendo a toda a gente, sim senhora. Inicialmente, até curiosamente, estive com alguma dúvida que fosse alguma conspiração, fosse alguma coisa, como é que eu podia estar ali, mas como era um domingo de manhã, eu não acreditei que toda aquela gente, mais de 300 pessoas no evento, se tivessem combinado e juntado no evento para fazer uma conspiração contra a minha pessoa. Ainda tentei espreitar por baixo da cadeira, pôr-me de joelhos, mas disse, não vale a pena, Vítor, senão dá muito nas vistas. O que é o facto é que neste momento está espetacular, recomendo, e é isto a vida. Viver com alegria, com muita velocidade e pronto, estamos cá para distribuir realmente estas boas novas, fazer realmente as outras pessoas sentirem-se melhor e nós também nos sentimos com o X39, é fantástico. Muitos parabéns à Lifewave. Muito obrigado e a todos vocês que me deram a conhecer isto e a Elizabeth Faquinha, obrigado também. Um resto, boa noite para todos. Muito obrigada, Vítor, muito obrigada pela tua partilha. Realmente aquele evento foi incrível, 300 pessoas transformadas, não é? Muitos de nós que lá estávamos, outros eram convidados e renderam-se, inevitavelmente. Então, Margarida e Rui, não sei, talvez a Margarida agora, comenta, por favor, é mais uma questão de articulações, não é? De dores que as pessoas se vão habituando. Comenta então estes dois casos, por favor. Claro que estas dores acontecem porque o estado da oxidação se instala
o envelhecimento faz com que os nossos simocutórios, os nossos rins, o nosso fígado não sejam tão hábeis, a limpar-nos durante a noite e então as dores permanecem e de facto tudo fica mais lento. Mas então vem o X39 e como ativamos o peptídeo, conseguimos ativar outra vez. Novamente vamos ativar genes, novamente vamos ativar células estaminais e essas células estaminais podem tomar o lugar daquelas células que já estão em apoptose celular e assim conseguimos reduzir a dor e a oxidação. Novamente as cadeias de oxigênio, ferro são estimuladas e a produção de colagênio acontece, e então, de facto, as pessoas veem os problemas que são arrastados por anos, que são normais, que são porque envelhecemos, que são por todas as razões, mas a verdade é que a frequência, a forma como este peptídeo é ativado, permite-nos recuperar o bem-estar. E sim, é para usar. É para usar porque nós com o X39 nós conseguimos uma cápsula do tempo, certo? Ou seja, por conta da ativação do peptídeo, os efeitos do envelhecimento nós não os sentimos. Claro que se deixamos de usar, volta tudo outra vez. Nós voltamos a envelhecer no mesmo ritmo. Portanto, nós entramos aqui numa cápsula do tempo, num ritmo lento, num replay quase, que permite continuar sem dor, continuar a recuperar a vitalidade, continuar a dormir pouco e a estarmos cheios de energia, mas temos que usar. Um pormenor, voltando ao tempo e ao facto de uns serem mais rápidos, uns precisam de 2 meses, outros são os 10 dias. Isto também tem muito a ver com o grau de intoxicação que o nosso organismo tem. Então, aqueles que estamos mais intoxicados, seja pela poluição, seja pela alimentação, seja por carências alimentares, enfim, a oxidação, provavelmente os resultados vão demorar um bocadinho mais. Para aqueles que não, que têm uma vida mais ativa, mais cuidado alimentar, enfim, é mais rápido. Mas na mesma, há que continuar a usar para termos de facto energia e voltarmos a ter uns anitos a menos. Maravilhoso, É maravilhoso. isso E, mesmo. e ter aqueles hábitos, não é? Aqueles hábitos saudáveis, fazer a nossa parte. Então, Rui, qual é a tua opinião? Olha, exatamente. Eu acho que, acima de tudo, estamos aqui perante dois casos onde a componente anti-inflamatória do peptídeo de cobre é mais do que evidente, porque aqueles resultados iniciais têm a ver exatamente com essa componente anti-inflamatória. E eu queria pegar exatamente naquilo que a doutora Margarida disse há pouquinho, porque é uma das coisas que eu falo exatamente nas minhas formações, é se deixamos de usar, claro que automaticamente o peptídeo de cobre volta a decrescer no organismo e recomeça o processo de envelhecimento natural. Portanto, nós conseguimos esta cápsula do tempo porque aumentamos este peptídeo. Este peptídeo que há estudos que mostram, por exemplo, que aos 20 anos temos cerca de à volta de 200 nanogramas por mililitro de sangue e que por volta dos 50, 60 anos cai para cerca de 80. Portanto, e isto, exatamente como este peptídeo de cobre, que é conhecido pelo peptídeo da juventude, tem tanta propriedade, tem tanta capacidade dentro do nosso organismo, ele consegue fazer tanta coisa dentro do nosso organismo, inclusivamente é neste momento uma das esperanças da medicina moderna, porque foram detectados realmente como sendo uma das moléculas com mais ação anticancerígena que se conhece, e daí realmente estar também a ser estudado qual a possibilidade de usar, mas nós temos realmente já essa capacidade através do aumento desta produção do peptídeo de cobre no nosso corpo com a utilização da radiação infravermelha, que é feita exatamente pela reflexão feita pelo X39. Portanto, claro que nem toda a gente vai entender que deve usá-lo para a vida toda, mas isso é com cada um. Cada um tem a liberdade de fazer aquilo que quiser, mas eu penso que a pouco e pouco as pessoas vão começar a ter cada vez mais consciência, porque eu costumo dizer, aliás, respondendo ao Hugo,
porque o Hugo sentia-se bem, porque na realidade ainda não tinha experimentado sentir-se melhor, certo, Hugo? Exatamente. É aquilo que eu normalmente respondo às pessoas. É Eu normal, a pessoa bem, sente-se bem porque vive, está, acorda bem, trabalha o dia todo, claro, claro. come e bebe, E porque diverte-se. olhas, Hugo, e porque olhas à tua volta e as pessoas da tua idade estão como tu. Então achamos que é perfeitamente normal. Eu também tinha o mesmo problema que tu e a certa altura já achava que era normal viver com dor, mas ninguém merece viver com dor. Portanto, nós temos realmente essa obrigação, essa responsabilidade social de partilharmos este X39, que realmente faz coisas incríveis no nosso organismo. É isso mesmo. Muito obrigada, Rui, pelo teu aporte. Vamos então passar para o próximo testemunho. Sílvio Fortunato, tu estás nesta comunidade há muito pouco tempo, estás a fazer um trabalho incrível. Conta-nos como é que tem sido esta experiência com o X39. Olá, amigos, espero que estejam todos bem. Eu sou o Silvio Fortunato, tenho 56 anos, sou da Marinha Grande e no dia 5 de julho, portanto há praticamente 3 semanas e pouco, eu fui a um evento da LifeWave, convidado pelo Hugo e pelo Paulo. Eles nessa altura colocaram-me o patch à meia da tarde e eu acho que vocês conhecem aquele calendário que classifica as pessoas pela idade e atribuem uma ave a essas idades, não é? Então eu acho que lá para os 70 é a idade do condor e eu fui, acho que um bocado precoce e já estava nessa, apesar de 56 anos, acho que já me enquadrava nessa idade do condor e Oh, eu sou. Silvio, é bom que expliques. É o condor aqui, condor acolá. Yeah. Já vais ver, oh, Rui, já vais ver, é de chorar a rir. Eu, eu tenho uma vida muito, muito, muito sedentária, então coisas ridículas como estar a conduzir, parar na autoestrada na portagem, né, para tirar o ticket e vinha uma dor lacinante, quase que me tinham que retirar de lá para eu poder pôr o ticket para dentro. Uma coisa que é ridícula, pá, mas eram umas dores enormes, não conseguia fazer isto ao braço. Fui fazer como é que se chama? Aquelas máquinas que a gente vai lá para dentro, como é que isso Na se chama? ressonância magnética. Ressonância magnética. Acho que é isso, ressonância magnética. E lá a enfermeira mandou-me pôr os braços para trás e eu suei por todos os cantos. Eu não quis dar parte fraco, mas foi terrível fazer aquela ressonância magnética porque eu não conseguia fazer uma coisa tão ridícula como pôr os braços para trás. Quer dizer, parecia um idoso daí de uns 150 anos. Para vocês verem o grau. E quando eu no evento me colocaram o patch, meia hora depois a dor passou. Quer dizer, uma coisa completamente impressionante como é que um autocolante, porque eu via isto como um autocolante, como é que um autocolante em meia hora deixei de ter dor. Uma coisa realmente incrível. Foi no dia 5, depois na segunda-feira eu fui para o hospital ser intervencionado pela segunda vez com pedras nos rins, tinha lá um pedregulho de quase 3 centímetros, e da primeira vez foi terrível porque o médico explicou-me que ao partir a pedra tem muitas, muitas bactérias e a probabilidade de ter uma infecção urinária é muitíssimo alta. E de facto foi terrível, mandou-me abaixo de uma maneira incrível. Eu acho que perdi para aí uns 12 quilos da primeira vez. E foi realmente muito, muito, muito intenso. Foi para aí um mês, foi super forte. E desta vez eu fui, portanto, logo depois do evento, portanto, coloquei o penso, o PET, desculpem, no sábado, no domingo e na segunda fui operado. E realmente foi incrível porque eu tinha perguntado ao médico, Sr. doutor, agora da segunda vez, aquilo que mais me aflige é realmente a infecção. Acha que há alguma forma de eu não ter essa infecção? Ele disse, olha, toma tudo direitinho os medicamentos que eu te der, mas não te vais escapar disso porque a probabilidade é muito alta. Não sei se foi coincidência ou não, desta vez parece que eu não fiz absolutamente nada, não tive infecção nenhuma, absolutamente nenhuma. Tem sido uma recuperação realmente espetacular. Pode ter sido coincidência. Pode. Não sei. Não sei. O que eu sei é que a comparação entre uma e outra, quer dizer, não tem nada a ver.
Outra coisa que realmente eu profissionalmente não me estava a sentir realizado, não estava a prover para a minha família como eu estava habituado, e isso realmente causa uma ansiedade própria, causa realmente um estado que eu sempre me neguei que estava em depressão, não saía de casa às vezes semanas seguidas. Cama, sofá, sofá, cama, às vezes passava o dia todo no TikTok. Para mim isso não era depressão, pronto, mas provavelmente até era, não é? Mas realmente foi uns tempos, estava assim num canto um bocado escuro. Sempre fui uma pessoa super positiva, sempre procurei ativamente para sair dessa situação, nunca tomei medicamentos, nunca nada, mas a minha energia era realmente muito, muito, muito má. E quando se está nesse processo, até a cuidado mental, às vezes, para pensar certas palavras, tinha que pensar 3 vezes ou 4 na palavra, o raciocínio era mais lento. Eu estava nessa situação, portanto, quando fui ao evento, o conhecer a LifeWave, o conhecer esta solução, o perceber de imediato que realmente o PETS funcionava em mim, e eu ver tantas e tantas e tantos testemunhos, realmente eu percebi que estava aqui também uma oportunidade que era aquilo que eu andava à procura em termos profissionais. Isso entusiasmou-me de tal forma que o velho Silvio, passado de uma semana ou duas depois da vida ao hospital, o velho Silvio, como eu costumo dizer, voltou. Provavelmente foi coincidência. Provavelmente teve a ver com a oportunidade e não teve absolutamente nada a ver com o PETS, provavelmente. Só sei que o meu entusiasmo está em altas e obviamente que isso transforma completamente a nossa forma de estar, a energia, a disposição. Eu, se eu preciso, levantava-me às 11 horas da manhã, hoje pulo da cama com uma energia, uma disposição. Provavelmente é pela perspectiva que eu hoje tenho em termos profissionais, mas a acuidade mental, a destreza de raciocínio, esse tipo de coisas eu acho que não, acho que não tem a ver com entusiasmo, e tenho a certeza absoluta que o PETS teve aí algum tipo de influência, pronto. Mas para ser real, aquilo que eu sei mesmo é que posso fazer isto sem problema. Isso aí eu não posso negar em absoluto que foi o PETS. As outras pode ser eventualmente uma coincidência, ok? Por isso estou muito entusiasmado e quero levar esta sensação ao máximo número de pessoas. Da minha família já há pessoas que tiveram resultados absolutamente incríveis, mas hoje estamos aqui a falar para os nossos resultados pessoais. Desculpem lá que eu estou entusiasmado e não me calo. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigada, Silvio, muito obrigada. Isto é difícil controlar Sou o maior. entusiasmo, eu compreendo. E eu queria pedir, Margarida, porque vi-te aí muito entusiasmada, que isto realmente é tão bom ouvir estas transformações, estes resgates de vidas, não é? Partilha então Verdade. connosco. Então, é assim, o Silvio, não se mexia, não é? Ele tinha uma vida muito, muito sedentária. E esta vida sedentária dele baixou-lhe, o funcionamento celular. Sem o movimento, os órgãos, todos os órgãos, foram perdendo o movimento também. E isto dá origem a um estado de acidez geral grande, e também por isso dá origem às pedras nos rins. E esse estado de acidez é propício para que os bichinhos que vão depois provocar a infecção urinária também se acumulem. Então, o que é que o PETS foi fazer? O PETS vai reverter isto tudo. Ao reativar a produção do peptídeo, nós temos uma alcalinização. Ele vai ativar os circuitos da metabolização e da circulação do oxigênio, do ferro. Portanto, ele vai à usina da célula, à mitocôndria, fazer uma série de magia. Mas vai, de facto, estimular todos os circuitos, ele vai acelerar e entra tudo no ritmo certo. É por isso que depois a magia acontece, as dores vão passando, a vitalidade volta, nada é coincidência, é tudo uma questão de bioquímica, porque toda a bioquímica do organismo é estimulada. E então vem a acuidade mental, vem a vitalidade, vem tudo isso, e isso de facto acontece, porque estimulamos o peptídeo, vamos à cadeia genética, todos os genes são reativados, a cadeia de ADN vai sendo reativada,
na mesma. Há que ter em linha de conta que este peptídeo também vai estimular o nosso sistema autoimune. O facto de agora a infecção urinária ter sido mais leve Não aconteceu porque foi inexistente. Inexistente. porque todos os nossos macrófagos, neutrófilos são ativados por isto mesmo, porque o ambiente torna-se propício para que eles estejam ativos. Há mais oxigênio a circular, logo há menos oxidação. Então, há toda uma bioquímica que é disputada por este peptídeo, por este PETs, e tudo volta a entrar no ritmo certo. Silvio, qualquer das maneiras, eu permito-me, por favor, pratique algum exercício físico. Isto vai estimular ainda mais o efeito do peptídeo, vai potenciar o efeito do peptídeo. Portanto, nós também temos de fazer a nossa parte. E a nossa parte, neste caso, é assegurar todos os nutrientes para que este peptídeo seja produzido. De notar, colar o selo vai promover uma reação química e bioquímica dentro do nosso organismo. Há que haver nutrientes para isso. Não só os aminoácidos, como o cobre e os outros eletrólitos, tudo isto é necessário. Uma das formas que nós temos de manter isto a funcionar é com o movimento, é com uma vida um pouquinho mais ativa. Portanto, praticar exercício físico 2 a 3 vezes por semana era bom, era um bom gesto para além de colar o adesivo. Sim, sim. Eu costumo. Vou começar a fazer, depois desta situação, que ainda não terei os duplos Jotas, depois vou começar também a caminhar. A água também tem sido mais. Mas é incrível porque estamos a falar de 2 semanas, quer dizer, não estamos a falar de 2 meses ou ou 2 anos, estamos a falar de 2 semanas, que é uma coisa. Verdade. E porquê que isto acontece? De facto, porque isto acontece a um nível celular, profundamente, e acontece no centrinho, no núcleo das nossas células. É por isso é que isto é rápido, porque é mesmo celular. É Obrigado. maravilhoso. Bom, espetacular. Olha, é muito bom ouvir estes testemunhos e é muito bom ouvir-te, Margarida. É a primeira vez que eu te estou a ouvir e é tão bom perceber a vossa explicação para aquilo que nós, não é? Nós que não temos esta formação e para nós é tudo ótimo, mas depois perceber como é que são estes mecanismos bioquímicos destas transformações. Uau! Silvia, muito obrigada. Estamos aqui todos juntos nesta missão maravilhosa de levar o X39 ao maior número de pessoas possível. Vou isso. passar então para a última pessoa. A Liliana Gomes enviou-me hoje uma mensagem e eu fiquei. Sabem quando o carro começa a acelerar e nós ficamos assim presos ao banco? Foi isso que me aconteceu e eu disse: Olha, eu preciso de mais um testemunho, convido-te a estar logo. Ela testou já a Zoom comigo, porque não está muito habituada, mas isto tudo é fácil. E Liliana, estás aí? Queria que tu abrisses o teu micro e que partilhasses então o teu testemunho. Eu chamo-me Liliana, tenho 70 anos, sou de Penela, portanto, perto de Coimbra, ainda trabalho, sou enfermeira, pois eu não consigo estar sem trabalhar, não sei como é que vai ser, não é? Comecei a fazer o peptídeo no dia 17 de junho e, curiosamente, eu não detectava nada, mas foi o meu marido que me chamou a atenção, passado, se calhar, penso que 3 semanas, ele disse-me: tu não estás agitada, isto de manhã, não estás agitada, a tua atenção está boa? Eu fui ver a atenção e tinha 12,8. Era um problema muito grande para mim, psicologicamente, porque eu não gosto de tomar medicação. Detesto medicação. São químicos, a gente sabe. E realmente eu comecei a ver a atenção todos os dias e ela mantinha-se nos 12,8. Eu tinha tensões, eu acordava de manhã cheia de dores de cabeça e com tensões de 18, 19, a máxima, a mínima a 11, 10, 11 e cheguei a ter 20 e recorri ao médico e ele receitou-me uma medicação, só tomei uma vez
O frasco está ali com tudo. Detesto tomar medicação. O facto é que até hoje a minha tensão arterial está ótima. Também me surgiu outra coisa. Eu tenho um problema intestinal. Eu quase que me esqueço das coisas que tenho. Mas eu tenho uma inflamação crónica intestinal. Todos os dias eu fazia diarreia. Eu tinha cólicas. E realmente hoje lembrei-me que deixei de ter. Deixei de ter cólicas. Deixei de ter diarreia. Que é ótimo. Porque eu restringia as minhas saídas, não podia ir muito tempo para fora porque tinha que ir à casa de banho, tinha que andar sempre na casa de banho. Milagre, milagre, isto é milagre. Depois tinha outra situação no joelho, tinha um problema do menisco, ando melhor. Já não, houve um dia que tive muitas dores e pus um selozinho no joelho e à noite já não tinha dores. Espetacular. Depois o meu marido começou efetivamente a ver as minhas melhoras e pediu-me, também queria, porque o meu marido é diabético. Não é insulino dependente, toma medicação, é diabético, tem a tensão alta, tem o colesterol elevado, os triglicerídeos, e ele foi a uma consulta de rotina da diabetes a semana passada e ele começou a tomar, ele começou a pôr o selo no dia 10 deste mês. E então a médica deu-lhe os parabéns, o que é que aconteceu, porque ela ralhava-se todo, sempre que ele lá ia ela ralhava com ele, porque não tarde eu vou pô-lo a insulina. Pronto, e ele ficou a pensar para ele, bom, isto efetivamente é daquilo que a minha mulher me deu, mas não disse nada a ninguém, podia ter dito. E a médica deu-lhe os parabéns, pura e simplesmente, está tudo bem, se calhar o Sr. Arménio não vai precisar mais de tomar os antidiabéticos orais, e se calhar está a deixar de ser diabético, continua a portar-se bem. Pronto, foi este o recado dela. Eu noto nele também, noto, que está muito melhor, muito mais. Ele é dado um bocado às depressões e noto que isso está a desaparecer. Não, realmente é verdade, o peptídeo é espetacular, sem dúvida nenhuma. Recomendo. Muito obrigada, Liliana. Rui, eu ia pedir-te, já que és colega, não é? Queria pedir-te a tua opinião sobre este caso de tensão arterial, de diabetes. Pois. Síndrome de intestino irritável, que deve ser. Sim, do cólon irritável. Quer dizer, eu ainda não tenho a minha opinião formada. Eu sinto estas melhoras, eu sinto, e não vou deixar de tomar, porque eu estou a ter outra vida. Isto é uma vida completamente diferente daquela que eu tinha. Eu era uma pessoa que andava sempre cheia de dores, eu estava habituada às dores, não é? Porque a gente também se habitua desde os 45 anos, isto é, desde a menopausa, que eu tinha dores articulares, principalmente, recorri ao ginásio, melhorei um bocadito, mas sempre tinha as dores, efetivamente, eu não tenho dores articulares, eu não tenho dores, eu não posso dizer se eu tiver uma má postura, realmente eu vou ter dores porque eu estou numa má postura, mas sem a má postura eu tinha dores, isto era, de manhã mal me levantava, começava logo com dores, eu como não queria tomar nada, porque eu em tempos, pois foi na altura da menopausa, eu comecei com muitas dores articulares, e fui ao médico, fui à privada, e foi-me diagnosticado uma espondilite anquilosante. Pronto. E ele disse-me, tem que fazer a medicação, e receitou-me para lá uma medicação horrorosa. Depois eu precisei, por causa do colesterol, porque eu tenho colesterol elevado, eu ainda não sei, eu fiz análises hoje de manhã. Eu estou curiosíssima de ver aquelas análises. Eu tinha o colesterol e os
triglicerídeos também elevados. É genético, é familiar. Porque eu faço dieta. Eu sempre tentei, mesmo com os filhos em casa, eu faço dieta e não como carne todos os dias, não como. Eu se comer carne é uma vez por semana e é quando é. E depois eu a uma consulta por causa do colesterol, que estava sempre elevadíssimo, e a médica, está a tomar o Methotrexate há tantos anos, vamos tirar isto por causa do fígado, não sei o quê. Eu disse-lhe, olha, tira o Methotrexate, tira tudo. E tirou-me tudo. E eu nunca mais quis tomar nada, desde aí, nunca mais. Nem para a dor de cabeça eu tomo um comprimido, não tomo. Recorro a chás, pronto. Eu Muito nem bem, os chás Liliana. tenho tomado agora, não tenho tomado. É assim, relativamente à diabetes, eu acho que sim, que tem tudo a ver com o peptídeo está a fazer. Claro, o X39. Vamos ouvir o enfermeiro Rui sobre este seu caso. Está bem, Rui? Sim. Antes de mais, quero dar os parabéns à Liliana, que é um resultado fantástico e é sempre bom ver colegas realmente virem para este lado, porque nós que estamos dentro da medicina tradicional somos muito mais difíceis de convencer que os outros. Então, realmente estamos de parabéns, Liliana. Eu já cá estou há bastante tempo, há 18 meses, e realmente tive resultados também incríveis, mas aqui, mais uma vez, uma questão de diabetes, experiência que eu também tenho com alguns doentes meus, porque eu sou enfermeiro independente aqui em França, e nomeadamente aos meus doentes diretos, eu recomendo muitas vezes a utilização do X39. E posso dizer que tenho realmente resultados incríveis e penso que aqui mais uma vez, diabetes de adulto, resistência à insulina, portanto, a inflamação geral do corpo ajuda exatamente a essa resistência. Não, portanto, a insulina deixa de poder realmente abrir as portinhas para que o açúcar entre dentro da célula. E é isso que acontece na diabetes tipo 2. E realmente aqui a parte genética também penso que tem muita importância, porque estes 4.000 genes, ao serem reativados para um estado saudável, para um estado anterior, um estado saudável, vai realmente conseguir modificar muita coisa, nomeadamente a nível da resistência à insulina. Quem diz resistência à insulina depois diz também o aumento da parte do colagênio, que vai dar elasticidade às artérias. Também aí pode explicar um pouquinho a parte da descida da tensão arterial, mas também a própria questão do stress, as dores permanentes que aumentam esse stress, o stress oxidativo que provoca, por sua vez, também inflamação. Portanto, isto, no fundo, inclusivamente na idade da Liliana, os ingleses têm um fenómeno que eles chamam de inflammaging, que se pode traduzir em português por inflamidade, ou seja, inflamação devido à idade, que são células senescentes que continuam ativas, por assim dizer, mesmo apesar de estarem senescentes, elas vão chamar a elas anticorpos e vão chamar ali de tal maneira anticorpos àquela zona que vão provocar a inflamação. Portanto, e nós normalmente, a partir de uma determinada idade, estamos num estado inflamatório quase generalizado. E realmente o que aconteceu aqui com a Liliana, a todos os níveis, é que ela, acima de tudo, reduziu a inflamação. E tudo isso depois veio ajudar tanto na diabetes como na tensão arterial e por aí fora. Porque as dores e tudo o resto. Penso que também o corte em alguns medicamentos. Eu sou da medicina tradicional, mas tenho de dizer que sou completamente contra as estatinas, por exemplo, que é um dos piores venenos que existe. Infelizmente, continuam a ser receitadas como se nada fosse para descer o colesterol, quando o colesterol pode realmente ser muito bem controlado através da alimentação. Claro que, mais uma vez, a Liliana diz que ela própria produz muito colesterol, há pessoas que realmente geneticamente produzem um pouco mais de colesterol, mas vamos deixar de pensar que o colesterol é nosso inimigo. O colesterol, mesmo o LDL, que é o chamado mau colesterol, entre aspas, na realidade ele não é inimigo.
O que acontece com o LDL é quando nós não temos uma alimentação rica em antioxidantes e que há exatamente este processo inflamatório generalizado, ele vai aderir às paredes das artérias, porque ele vai passar a ter uma espécie de propriedade colante quando ele oxida. Portanto, se nós tivermos uma alimentação saudável, nomeadamente com antioxidantes, nomeadamente com frutos vermelhos, ter um prato cheio de cor, nós vamos combater esta propriedade colante do colesterol LDL e, portanto, nós sabemos hoje em dia que tudo isto foi manipulado, os valores do colesterol que eram aceitos como normais, a própria indústria farmacêutica conseguiu fazer de forma a que fossem considerados anormais e que tivesse que começar a combater o colesterol muito mais cedo, portanto, com valores muito mais baixos, porque não é por acaso que se chama indústria farmacêutica. Portanto, Ora bem, os lobbies, ora bem. os lobbies, claro. Pois. Muito obrigada, muito obrigada. É muito gratificante. Eu acho que estamos todos aqui colados aqui ao ecrã e isto é muito gratificante, esta partilha e estas explicações vossas, tanto da doutora Margarida como do Rui. E no fundo, o que se passa aqui, eu recordo a dica que uma vez a Cátia partilhou connosco, que é muito importante, para além do X39, a questão da hidratação, da nutrição, do sono, do movimento e da respiração. E da respiração. Não esquecer que nós temos também que fazer a nossa parte, não é? Eu acho que vamos encerrar. Sim, sim. Quem está aqui E eu queria. Diz. Eu queria exatamente, antes de fecharmos esta sessão, eu queria aqui lançar apenas um desafio, porque a doutora Margarida vai nos falar de algo brevemente numa das próximas sessões, que é exatamente na área onde ela é especialista, que é exatamente na microscopia de campo escuro. Eu sei que é uma área extremamente apaixonante. Ela vai se preparar exatamente para fazer uma sessão especial sobre isso, mas eu gostaria que, para deixarmos realmente aqui já um perfumezinho no ar do que vai ser uma das próximas sessões, que a Margarida nos explicasse o que é isto de microscopia de campo escuro. A microscopia de campo escuro é uma técnica de ver sangue. Isto é, nós usamos uma câmara escura e, em vez de vermos um sangue com cor, vemos um sangue quase a preto e branco. A verdade é que a diferença, nós fazemos uma avaliação qualitativa do sangue que vemos e não uma avaliação quantitativa. Enquanto que nas análises tradicionais nós vai ao laboratório e o laboratório conta o que vê, nós avaliamos o que vemos, a forma dos eritrócitos, como eles se comportam, a forma e a presença dos leucócitos, neutrófilos, enfim, os cristais que são perfeitamente visíveis, tudo isto é avaliado e com tudo isto nós inferimos uma série de situações e desequilíbrios. E sei que a Margarida depois tem alguns estudos também, ou algumas imagens que mostram o antes e o depois da colocação do X39. Também é esse nível? Sim, não num dia ou dois, como é óbvio, não é? Claro. Mas a verdade é que em 15 dias de sangue... Não digas tudo, não? Em 15 dias nós conseguimos pôr o mesmo sangue no microscópio e ver a diferença. Fantástico. Aliás, foi este pormenor que me fez vir à procura da LifeWave, porque eu acompanhava um paciente há um ano e o peptídeo, o PETs, em 15 dias trabalhou melhor que eu em um ano. Rendeste? Rendi-me completamente. Completamente. Isto por acaso aconteceu no Funchal, eu cheguei cá e vim à procura de X39 aqui no continente. Mas sim, é de facto entusiasmante. E quando se vê esta dinâmica tão celular, é muito entusiasmante, de facto. Ok. Pronto, olha, eu acho que vamos terminar por aqui. Eu agradeço a todos os que realmente estiveram presentes, que aguentaram firmes e hirtos aqui esta sessão, que já vai um pouquinho longa. Aqui neste momento é 00:03, ok?
aí são 11 horas e 3 minutos, mas realmente eu quero agradecer-vos a todos. Quero agradecer à Cristina Húngaro pela condução maravilhosa que teve desta sessão e quero agradecer a todas as pessoas que partilharam os seus testemunhos, que foram todos eles fantásticos e que é um enriquecimento enorme para a nossa comunidade. Não se esqueçam de partilhar este vídeo que eu vou lançar amanhã, eu lanço nos grupos, e partilhem com as pessoas. Vocês sabem, muitas vezes, pessoas como a Liliana, como eu, nós não aderimos, se calhar, mais rapidamente, porque para já temos uma cultura muito da medicina tradicional, mas também porque temos falta de informação. E eu digo sempre que para se terem boas decisões tem que se ter boa informação. E muitas vezes as pessoas dizem, mas o meu médico não conhece isso. Então está na hora de lhe apresentar. E não há nada melhor para lhe apresentar que realmente uma sessão destas, porque se ele tiver a paciência de aguentar o tempo que demorou esta sessão e ouvir tudo o que está aqui, é impossível que ele não seja tocado. Então, olha, muito obrigado a todos, que a luz esteja convosco, ok? E até breve. E falem com a pessoa que vos convidou, os convidados que aqui estão, falem com a pessoa que vos convidou para qualquer questão que tenham. Muito obrigada.